Você já ouviu falar sobre lavagem nasal? A técnica, que é utilizada para descongestionar o nariz e ajudar a limpar a secreção nasal, melhora o fluxo do sistema respiratório e reduz a probabilidade de infecções nas vias aéreas. No entanto, conforme o otorrinolaringologista Alexandre Rosa, a pressão e o volume do jato devem ser observados. Muitas vezes a lavagem inadequada, com muita pressão, pode jogar não só soro dentro da orelha média, como pode empurrar catarro lá para dentro e causar as otites médias, né? Então a criança evolui com dor de ouvido, com problema de ouvido. Então a técnica de lavagem, ela tem que ser bastante suave. Hoje nós temos visto, né, no mercado vários produtos que usam uma lavagem intensa, uma lavagem em grande volume, uma lavagem às vezes orientada com muita pressão. Isso tem começado de uns 3 anos para cá. Eu até em discussão com alguns outros otorrinos, nós chegamos à conclusão que depois disso houve um aumento muito significativo de crianças com quadros de otite, de dor de ouvido. O nariz entupido é um dos principais sintomas do resfriado. Em pessoas resfriadas, o incômodo costuma durar até 10 dias. Uma maneira simples e efetiva que é recomendada para aliviar a sensação de nariz entupido é a chamada irrigação ou lavagem nasal. O ideal nos quadros de obstrução nasal é também usar outras medicações que a gente chama dos corticosteroides tópicos nasais. Existem vários no mercado, a fluticasona, a budesonida. Logicamente que são medicações orientadas a partir de 1 ano e meio ou 2, mas são medicações que reduzem o processo inflamatório do nariz. E quanto antes ensinar as crianças a assoar o nariz, não puxar as secreções para dentro. Quando realizada, nem sempre a secreção sairá pelo outro lado, pois depende de como a técnica foi realizada e também pode acontecer de a pessoa engolir, por exemplo, e não há problema nisso. Eu orientava muito as mães, né, para usar seringuinha, aplica de um lado, sai do outro, e dá até uma satisfação, porque às vezes a criança está com muita secreção catarral, então quando aplica a compressão de um lado, já sai aquele catarro do outro lado, parece uma coisa linda de ver, né? Mas eu tenho contraindicado, porque do mesmo jeito que você injetou o soro numa fossa nasal, saiu do outro lado, você lembra que eu falei das 2 tubas laterais. Então você também está jogando para dentro do ouvido, dependendo da pressão, né? Então é muito importante que a aplicação do soro de maneira suave, sem pressão e sem volume. Para limpar o nariz do bebê, a técnica é bem parecida com a dos adultos, mas você deve utilizar menos soro e segurar a cabeça dele para que não se machuque. Os adultos, eles têm essa condição de lavar sob pressão, lavar com volume, porque muitas vezes o adulto fala, mas eu lavo o meu, por que eu não vou lavar o da minha criança? Eu não sinto nada no ouvido quando eu lavo, porque esse canal na criança que leva ao ouvido é um canal mais curto e com maior diâmetro. Então é um canal que ele é mais aberto do que no adulto, ele é menor em tamanho e ele ainda fica mais horizontal com a orelha. No caso do adulto, ele se encontra mais oblíquo, mais comprido e mais estreito. Então, por isso que no adulto eu não contraindico como eu contraindico com crianças. Essa lavagem é muito positiva para garantir o bem-estar e a saúde respiratória, como, por exemplo, mantém a mucosa nasal umidificada. O que eu acho mais importante
é a irrigação da fossa nasal. Por exemplo, quando eu gosto muito dos sprayzinhos de soro fisiológico. Então você colocou ali 2 sprayzinhos em cada narina, já foi o suficiente para você umedecer a mucosa nasal. Então, em verdade, o nome lavagem nasal não deveria ser bem uma lavagem, mas assim uma irrigação de soro, né?